Opa pessoal, tudo bem? Estou aqui gravando um vídeo depois de um tempo, né, falando a respeito sobre esse caso aí do Olavo de Carvalho, do falecimento dele, que foi divulgado recentemente o falecimento dele, né, no Facebook oficial dele, na página oficial dele, família que acabou divulgando, e enfim. Resolvi gravar esse vídeo porque eu vi muitas pessoas comentando sobre, eu vi algumas coisas que eu não concordo, então eu resolvi aqui falar um pouco, né? E eu vou estar gravando um vídeo bem simples, espero estar gravando um vídeo direto, né? Não vou estar me aprofundando muito no caso Olavo de Carvalho, que não é um assunto muito vasto, muito profundo, e em um vídeo que eu pretendo gravar em menos de 10 minutos, porque eu sei que o vídeo passar de 10 minutos, eu sei que as chances das pessoas assistir são mínimas, né? Porque o pessoal não gosta muito de vídeos longos, ainda mais num assunto desse. São poucas pessoas que procuram na internet. Bem, então vamos lá, sem muitas demoras, vamos logo para o assunto aí, né? Bem, primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre essa questão de respeito, né? Eu, particularmente, eu tenho uma visão que, assim, não tem por que comemorar a morte de alguém, né? Não tem. Eu nunca concordei com as ideias do Olavo de Carvalho, nunca tive nenhuma atração pelas ideias dele, né? Eu sempre tive uma certa repulsa ao Olavo de Carvalho, e isso, pelo menos, eu posso garantir e ficar tranquilo, né? Eu não tenho uh, afeto pelos ideais do Olavo de Carvalho, nunca tive. Mas eu reconheço assim que ele foi uma pessoa muito influente para o Brasil, principalmente na história recente, e muito provavelmente talvez ele esteja assim, ele será marcado sim em alguns livros de história do Brasil. Ele ainda tem, né, uma filosofia muito densa que muitas pessoas buscam sobre, irão continuar buscando sobre, né? Muitas pessoas críticas também irão continuar divulgando livros para combater os ideais dele, né, os pensamentos dele, os livros que ele escreveu. Então, assim, o nome Olavo de Carvalho ainda vai estar muito vivo ao longo dos anos, e eu estarei me aprofundando mais disso um pouquinho mais para frente, né? Mas enquanto isso, falar sobre a questão do respeito. Eu vi muitas pessoas comemorando a morte de Olavo, e isso já para mim já não, eu não acho isso certo, não acho isso correto. Eu lembro que, querendo ou não, ele tinha uma família, tem muitas pessoas de luto agora nesse momento, né? Não é fácil a perca de um pai, até mesmo aquela Heloísa lá, a filha dele, que teve aquele problema com ele, que até escreveu um livro, né, criticando os ideais do próprio pai, junto com o filósofo Henri Bugalho. Ela também acabou comentando sobre o falecimento do pai, né? Então, ainda mais na situação que nós estamos, de Covid, de pandemia, não há por que comemorar a morte de pessoas, já tem pessoas demais morrendo. Então, assim, é aquela questão, sempre manter o respeito. Os meus problemas com o Olavo sempre estiveram no campo das ideias, e nada mais que isso. Não tem problemas pessoais com ele, não tem porquê, né? Não cheguei a sequer apertar a mão do Olavo, nem sequer comentava nos vídeos dele, nunca teve um contato sequer com o Olavo, mas assim, minha questão sempre foi com as ideias, né? Eu não tenho por que partir para o ad hominem, ad persona, sempre será mesmo no campo de ideais, e nisso eu discordo dele, e por isso mesmo que agora com a morte dele não há por que comemorar. E mesmo assim, né, já passando por um outro ponto, e mesmo assim, essas pessoas que estão comemorando a morte do Olavo, vocês acham que vocês vão ganhar algo com isso? Bem, eu já digo de logo de cara que não, vocês não estão ganhando nada com isso, né? Pelo fato de que as ideias do Olavo, como eu já havia falado, vão permanecer vivas ainda por muito tempo, né? Algumas pessoas esqueceram que o Olavo ele já não era mais aquele Olavo de 2016, 2018, 2019, que ele se destacou muito, né? Que tinha uma influência muito grande na política nacional. O Olavo ele já tinha perdido seu posto para outras pessoas, como o próprio Alan dos Santos, né, o famoso gengivão, que algumas pessoas brincam com ele, né. O Alan dos Santos já era uma pessoa que tinha substituído o posto do Olavo de Carvalho como grande divulgador de ideias, né. E eu vou estar falando um pouco ainda sobre essas ideias que eles divulgavam. Então, assim, não só o Alan dos Santos, mas como figuras como o Ernesto Araújo, o Felipe G. Martins, essas pessoas que eram grandes olavistas, grandes seguidores das ideias do Olavo, eles ainda estão por aí, vão continuar divulgando as ideias do Olavo, né? Lembrando também o Bernardo Kister aqui no YouTube, tinha mais destaque que o próprio Olavo de Carvalho, e é um grande olavista, né? O Lilo Vlogs também, né? E assim, a gente não pode esquecer dessas figuras. Então é aquela velha história da Hidra, perdeu uma cabeça, mas continua com as outras cabeças vivas, intactas, em pé, né? Então
os ideais olavistas ainda vão se perpetuar muito pelo Brasil, então não há por que comemorar, né, a morte do Olavo, né, o Olavo se foi, mas os ideais deles ainda estão por aqui. Aquela velha frase, pessoas morrem, ideias não. Então não há por que você comemorar isso, até por uma questão de respeito e também porque você não ganhou nada com isso, né? E se você achou que estaria livre agora das ideias, dos pensamentos olavistas, que eu concordo sim, eram muitos pensamentos extremistas, né? Mas enfim, seguindo, outra coisa, né? Muitas pessoas chamam o Olavo de grande intelectual, né? E eu não estou aqui para fazer de dar uma de ar superior, né? Que o Olavo não era nada disso, não. O Olavo sim, ele tinha uma retórica, entendam a diferença de retórica e intelectualidade, de lucidez. O Olavo tinha uma retórica muito boa. O Olavo, ele importava, né, muitos ideais, pensamentos da alt-right americana para o Brasil. Era mais isso que o Olavo fazia. Se você, muitos dos ideais do Olavo você já pode buscar em livros da alt-right americana, né? Muitas formas que o Olavo agia, né? As formas agressivas dele agir, é algo que foi totalmente criado lá nos Estados Unidos. Muitos dos pensamentos que o Olavo escreveu em seus livros já era algo que se encontrava nos livros de extremistas dos Estados Unidos. Então é assim, eu não estou criticando a questão intelectual do Olavo, não é isso, né? Mas algumas pessoas dizendo que o Olavo era um homem extremamente lúcido, inovador, isso sim é uma mentira. O Olavo, ele importava muito conteúdo dos Estados Unidos, né? O próprio Eduardo Bolsonaro é uma prova viva disso. Ele foi um dos que teve maior contato lá com essas pessoas dos Estados Unidos. Eu esqueci o nome, mas ele foi um dos o assessor de marketing do Donald Trump. Tinha um contato muito forte com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro propagou essas ideias muito forte aqui para o Brasil, né? O canal de marketing do Donald Trump, perdoe, eu esqueci o nome dele, então vou chamar ele o cara de marketing. Ele tinha esse ideal de propagar esses ideais de extrema direita para o mundo e ele surfou muito aqui no Brasil por causa que veio essa onda, né, de extrema direita com o Bolsonaro, Olavo de Carvalho, e o Olavo de Carvalho foi um ponto chave para isso, né? Assim como outros personagens aí também foram pontos chave, mas o Olavo de Carvalho em si foi, né, uma das pessoas que já estava arrumando a cama, né, para o ato que iria acontecer aqui no Brasil, né? Então era isso, o Olavo de Carvalho esse foi um grande tradutor, né, um grande expoente desses ideais aqui para o Brasil, né? Então muitos desses pensamentos escritos pelo Olavo de Carvalho você já pode se encontrar em outros livros de extremistas norte-americanos. Não era nada de novo. Então por isso que aquilo que eu sempre falo, a gente tem que ficar atentos a esses pensamentos estrangeiros que chegam aqui no Brasil. São pensamentos agressivos à realidade brasileira, pensamentos que não fazem parte da realidade brasileira, que as pessoas ficam importando para cá, achando que a população brasileira é igual à norte-americana, e isso é um grande absurdo, né? Qualquer livro de um sociólogo decente que você lê aqui no Brasil, você vai ver que isso é uma grande blasfêmia, mas mesmo assim as pessoas estão nem aí, elas têm aquele pensamento que se deu certo no outro país, vai dar certo aqui no Brasil, né? E é por isso que muitas vezes a gente está indo ladeira abaixo com esses pensamentos, né? Enfim, e o Olavo foi um cara muito importante para isso. Outra questão, né, que gostaria de trazer também em pauta é para os bolsonaristas que continuam ainda louvando o Olavo de Carvalho. Vocês devem lembrar que o Olavo de Carvalho ele morreu, né, com as suas últimas palavras ao presidente Jair Messias Bolsonaro, chamando ele de covarde, de presidente fraco, de presidente traidor, né, dizendo que estava cortando laços com o Bolsonaro. Então, não se esqueçam que o Olavo, nos seus últimos dias de vida, ele não estava mais de bom humor com o Bolsonaro, né? E outra coisa também que é interessante de se notar do Olavo de Carvalho é que realmente a extrema-direita brasileira era algo boçal, crítico, e chegava a ser algo extremamente confuso até de se compreender. Porque você olhando para uma figura caricata como o Bolsonaro,
você não conseguia compreender direito o que ele queria fazer. Ele dizia que ele era contra a mamata, que o Centrão ia acabar, que o toma lá da cá ia acabar, só que aí a gente viu que ele se uniu ao Centrão, né? Tanto que o próprio Olavo de Carvalho criticou isso, né? Entre outros acontecimentos. A gente viu figuras como Ernesto Araújo totalmente perdido nos seus ideais, que foi humilhado diversas vezes por todos aqueles que afrontaram o Ernesto Araújo, né, que ele só passou vergonha, porque essa extrema-direita brasileira é uma direita extremamente burra, tosca, né? Se a gente for ver o próprio G. Martins também, era um moleque bobalhão, que fazia símbolo neonazi para chamar atenção, não tinha ideais, não tinha um pensamento objetivo a chegar lá. Mas o Olavo de Carvalho é diferente. Nesse ponto, sim, é reconhecível que o Olavo de Carvalho, ele era a figura de extrema-direita que mais sabia o que estava fazendo, né? Era quem realmente sabia o caminho que tinha que trilhar, o que tinha que fazer, né? A gente não pode esquecer que o Olavo de Carvalho, ele foi uma pessoa que ele estudou a extrema esquerda, ele compreendeu o jogo da extrema esquerda e ele resolveu utilizar do mesmo veneno da extrema esquerda para atacar, o famoso fogo contra fogo, né? A gente não pode esquecer isso, que o Olavo de Carvalho, ele nada mais do que extraiu atitudes extremistas da extrema esquerda, perdão, e utilizou isso mais tarde, né? No próprio livro Jardins das Aflições, o Jardins das Aflições não, o Idiota Coletivo, né? Ele faz um livro claramente falando sobre essas questões, essas atitudes da extrema esquerda e que mais tarde ele utilizou no governo Bolsonaro para ganhar uma base forte, né, de pessoas doutrinadas, né? Então, é isso o grande feito do Olavo de Carvalho. Ele realmente compreendeu o jogo da extrema esquerda e traduziu isso talvez para uma extrema direita olavista que ele tentou criar aqui e utilizou dessa magia, né? O feitiço virou contra o feiticeiro para ganhar o seu destaque nacional. Então a gente também não pode esquecer disso, né? Então, para essas pessoas que dizem tanto que o Olavo de Carvalho ele era um grande conservador, né, que a gente já viu diversas vezes que os pensamentos do Olavo de Carvalho são bem mais extremistas do que de conservadores, pelo menos os conservadores clássicos britânicos, né? E é claro que aí a gente já vai ter que entrar em uma outra discussão que eu vou evitar por agora, né? Que é essa questão novamente de como ideologias mudam dependendo da região, dependendo do país, né? Então tem toda essa questão também que eu gostaria de estar me aprofundando, mas senão o vídeo vai ficar muito longo e esse não é o meu objetivo de hoje, né? Então eu vou estar deixando por aqui. Queria fazer essa passagem bem rápida, uma pequena análise da minha opinião que eu tenho sobre isso. E enfim, pessoal, eu pretendo gravar outros vídeos daqui pra frente, né? Usar esse canal aqui como um momento de desabafo mesmo, né? E deixar aí para quem quiser ver, quem não quiser ver, paciência. Então é isso aí, vou fazer uns vídeos mais simples daqui pra frente, nessa pegada mesmo. E nada muito complexo e sempre algo mais dinâmico. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção e até.